Boa noite, meu público, telespectadores. Nós estamos iniciando mais um podcast HC Podcast. Eu sou o Helder Caixeta, advogado. Estamos aqui mais uma vez, nesse dia, com duas personalidades aqui importantes também na área médica, né? Mas antes da gente começar, eu quero aqui agradecer ao nosso Instituto Carvalho, que fica ali na Imbetiba, rua 192, rua Agenor Caldas, Avenida Agenor Caldas, 192, no terceiro andar. O Instituto Carvalho tem como incentivador o Dr. Pedro Carvalho, doutora Tainara Caixeta, doutora Karine Matos, né? Fica ali na Imbetiba. Esse é um tratamento personalizado. Quando você precisar, procura ali, você vai ser atendido muito bem, né, pelos nossos profissionais. Também temos hoje o patrocínio também do movimento Mulher Mais, né? Você quer conhecer lá, promovido lá pelo o nosso coordenador geral, Jorge Guimarães, e a sua coordenadora executiva, Vera Lúcia Silva, né? Você está aí, quando precisar de qualquer questão, pode procurar lá o Movimento Mulher Mais, você será muito bem atendido. É um movimento que trata do empoderamento das mulheres, é um movimento que busca a proteção das mulheres, e ali você vai ser atendido por profissionais, psicólogos, atendido por advogados, caso você precise. Então é isso. Nós estamos aqui hoje começando, quero mandar um abraço lá, né? Quero agradecer aqui nossos operadores aqui, o David, né? Obrigado aí, a Juliana, que está aqui hoje comandando o nosso trabalho. Obrigado a vocês aí, né, por nos auxiliar. Quero mandar, o nosso programa está sendo transmitido lá para o estado de Goiás também, né? O nosso programa está aí no Instagram, Helder Caixeta, no Instagram, e também pelo Rota 22. O programa hoje, né, eu quero mandar um abraço lá para o pessoal lá do estado de Goiás, que está nos assistindo. Eu quero cumprimentar a dona Maria José Ferreira Caixeta, e com isso extensivo ao cumprimento a todos os coordenadores daquela festa lá, dos ex-alunos que nós tivemos presente lá no sábado retrasado, né? Muito bom a festa, muito bom a comida, muito bom a dança, muito bom aquele povo, podendo rever todos os colegas de início lá da escola rural, onde nós tivemos o nosso início lá, onde nós aprendemos os primeiros passos na educação. Obrigado aí, Maria José Ferreira Caixeta. E nós hoje aqui estamos recebendo aqui, mais uma vez, o Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilo, já é um odontólogo conhecido nosso aqui, que nós tivemos o prazer de estrear o programa aqui com ele, né? Que nos abrilhantou aqui com toda a sua história, com todo o seu trabalho. E aí, Pedro, eu quero dizer o seguinte, muitos telespectadores mandaram agradecimento, né? Aplaudiram, disseram que realmente você deu uma verdadeira aula aqui de conhecimento, né? Algo que realmente as pessoas estavam precisando. Sim. Muitas coisas interessantes. Quando eu falei aqui do queixo de burro, né? O queixo de burro as pessoas marcaram, porque isso é muito comum no interior, muito comum assim na zona rural, né? Porque as pessoas realmente não procuram um odontólogo para ver, para tratar, até nem sabe como é que faz, né? Na grande maioria das vezes. Então, essa gente, é a realidade. Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilo, já nos prestigiou aqui, muito bem. Pegando esse gancho que você falou do queixo de burro, né, da minha vinda, na realidade hoje a gente vai ter a estrela da noite, né? Exatamente. Então, a nossa convidada inédita, né, doutora Leila Cardoso, ortodontia funcional das mandíbulas, das maxilares, né? Exatamente. Ela é responsável por tratar esse tipo de paciente. Ela que devolve pra gente a bola redonda. Então, gente, eu quero cumprimentar, Pedro, as suas primeiras palavras aí, né, nesse programa hoje, no final de agosto, e ter o prazer de mais uma vez ter você aqui. Não, Pedro. Hoje, na realidade, eu sou o coadjuvante. Hoje, minhas palavras vão ser para agradecer o convite, né, o aceite da doutora Leila Cardoso, nos prestigiar. Eu que agradeço o convite, que sempre é uma oportunidade para a gente poder esclarecer as pessoas sobre questões que muita gente não tem oportunidade, né, de ouvir a respeito. Nunca teve um profissional que conversasse e esclarecesse certas dúvidas, e
às vezes a falta de conhecimento é que faz com que os problemas se tornem mais graves com o tempo, né? Exatamente. E o que me motivou a convidá-la e estender esse convite para o Helder foi exatamente o trabalho bacana que ela vem desenvolvendo no município, né? Isso está sendo fundamental. Como a gente conversou, né? A minha vinda da Marinha, na Marinha eu consegui enxergar um modelo de atendimento muito atualizado, né? Muito bacana. E quando eu cheguei no município de Rio das Ostras, né? Tem pouco tempo que eu assumi o concurso em dezembro, se não me falha a memória, eu tive acesso à potência que é a ortodontia do município. Então, hoje, o município de Rio das Ostras tem uma especialidade de ortodontia extremamente atuante e fazendo um trabalho belíssimo, né? Mas, com certeza, eu acho que a doutora Leila vai poder falar mais pra gente sobre isso, né? Você vai saber tecnicamente nos explicar, né? A intenção sempre é fazer com que as pessoas tenham acesso a um atendimento de boa qualidade, né, de ótima qualidade, na verdade. A gente hoje tem a possibilidade de fazer na rede pública muito próximo ao que a gente consegue fazer na rede particular. Não é um atendimento que perca em qualidade nem de material, nem de conhecimento técnico da equipe. Então, a gente tem hoje possibilidade de tratar os munícipes de maneira pública, né, fazendo um tipo de atendimento na rede pública com muito boa qualidade. A gente consegue trabalhar de maneira muito, muito bacana hoje aqui. Então, meus telespectadores, hoje nós estamos aí com o Dr. Pedro Carvalho, né? E doutora Leila Cardoso, ortodontia funcional dos maxilares. E o telefone, Juliana, vai estar na tela aqui, né? Aqueles os nossos telespectadores que queiram fazer aí alguma pergunta para a doutora Leila ou doutor Pedro, né? E aqui nós estamos no ar, tá, doutora Leila? Sim. Viu, Pedro? Nós estamos no ar, as perguntas elas vêm, muitas vezes elas não são maldosas, mas elas querem realmente, as pessoas querem saber realmente o que pode fazer. E muitas vezes a pergunta ela é direcionada naquilo que a pessoa está sentindo na hora. Sim. Estou sentindo aqui, a oportunidade é essa. E o nosso podcast, ele está dando essa oportunidade aos nossos telespectadores poder fazer esse tipo de pergunta, né? Nós também temos aqui, junto no estúdio, né, a doutora Tainara Caixeta, que também é uma incentivadora lá do Instituto Carvalho, ali na Imbitiba, onde você vai ser muito bem tratado. Então, começando, doutora Leila, sim, eu quero ouvir um pouco de você. Né, você me relatou há poucos instantes que você é oriunda do Rio de Janeiro, onde você começou toda a sua vida, toda a sua atividade médica, toda a sua atividade, né, laboral. Sim. E como é que foi? Conta um pouco a história ali. O Rio de Janeiro realmente é uma cidade que deixa você fluir, mas ao mesmo tempo te cobra muito, né? Exatamente. E a vinda para cá foi justamente para fugir disso aí um pouco, né? Eu nasci no Rio e cresci lá, né? Meus pais são mineiros, mas eu já nasci no Rio. Então, minha história sempre foi lá. Então, me formei na escola e sempre tive a intenção de fazer uma faculdade de odontologia. Eu decidi que eu queria ser dentista aos 12 anos de idade, quando eu usei aparelho. Pô, então tá vendo como que é importante isso? Então hoje ela consegue passar pro paciente o que ela já sentiu na pele, né? E o mais bacana... o uso de aparelho, né? E o mais bacana é o seguinte, eu passei por um tratamento que não foi tão complexo, mas que exigiu de mim o uso de uma aparatologia, o famoso freio de burro, né? Que as pessoas devem... Então vou ter que compartilhar também, porque eu também tive essa experiência. Só Jesus, né? O famoso aparelho extraoral, né? Exatamente. E aí, eu usei aparelho dos 12 aos 14 anos. E não foi uma experiência muito agradável o uso do famoso freio de burro, o arco extrabucal. Mas, por outro lado, a minha ortodontista foi muito legal, porque quando eu mostrei a ela a minha curiosidade, né? Quando eu despertei para a vontade de aprender aquilo, ela passou a me falar tudo a respeito do meu próprio tratamento. Então, ela me explicava desde a parte de diagnóstico até o que ela tinha planejado para mim e como ela ia fazer. E aí eu fui me apaixonando pela ortodontia. Mas, doutora, antes de você falar sobre a sua paixão, me explica melhor, o público quer saber
Pra que o freio de burro? O freio de burro, sim. Por quê? Então, o freio de burro é um nome, né, vulgar que a gente usa para falar. Eu acho que o pessoal de Goiás deve estar gostando, hein? Porque antes você trouxe o queixo de burro. Agora chegou o freio de burro. A galera tá... Isso aí. Mas isso é geral, né? Tá a par do assunto, né? A gente verifica isso em todas as cidades que a gente frequenta, o uso desse tipo de aparelho. Antigamente, né, era muito mais usado. Eu não quero denunciar a minha idade, mas já tem mais de 30 anos que eu tirei o aparelho. Então, naquela época, o meu problema era o seguinte, eu não tinha o crescimento da minha face de maneira adequada. Ele não era um crescimento equilibrado. A minha mandíbula, né, que é esse osso do queixo, não crescia na proporção adequada em relação ao osso de cima, da maxila. Então, eu fui ficando, como dizia minha mãe, sem queixo. Ela dizia assim, que eu fui uma criança tão bonitinha, eu era tão linda quando era pequenininha, e de repente eu fui ficando feia. Virando a bruxa. E ela falava, meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? Ela era tão bonitinha. E aí, ela não conseguia entender, né, na visão dela de leiga, ela não percebia que aquilo era porque o meu queixo não estava crescendo. E aí ela me levou à dentista porque o meu canino, né, a presa que o pessoal gosta de falar, presa, né? Exatamente. Não estava nascendo, estava fora da posição, muito alto. E aí ela levou por causa daquilo. Quando eu cheguei lá e a dentista foi me avaliar, ela falou, mãe, mas ela não tem queixo. O queixo dela não está crescendo. A minha mãe, pronto, agora eu entendi por que a minha filha está ficando feia. E aí, a intenção do freio de burro, o arco extrabucal, era controlar o crescimento da maxila, né, do osso superior, fazendo com que ele parasse de se desenvolver e dar a chance da mandíbula crescer mais, se desenvolver mais para alcançar aquele crescimento que ela deveria ter tido e não estava tendo naturalmente. Naquela época, era o que tinha de mais, o que se usava com mais frequência. Ainda é usado, sim, não é contraindicado, tem as suas indicações. Mas eu, particularmente, por ter passado pela experiência e por não ter sido agradável, decidi que tentaria, de todas as formas, fazer com que os meus pacientes não precisassem de usar aquilo. Perfeito. Então, o tratamento foi muito bem desenvolvido e foi altamente bem sucedido. Eu tive, em menos de 2 anos de tratamento, um resultado muito bom e colho os frutos disso até hoje. Então, eu não posso de jeito nenhum dizer que o freio de burro não funciona, porque ele funciona. E que bacana, né? Como é que o público dá um nome bem pertinente, né? Que literalmente ele freia, né? Exato. Então o nome ele freia. Condiz com a atividade dele, inclusive, né? Isso aí. Ele é extremamente eficiente, mas a grande questão está no seguinte, ele só funciona se ele for usado um determinado número de horas por dia, né? Perfeito. No mínimo umas 14 horas por dia. Então a pessoa tem que ser disciplinada. Sim. Né? E na ocasião a minha ortodontista disse, só vai funcionar se você usar muito. E aí eu ia pra escola com ele. Imagina. Já recebeu o primeiro bullying, né? Imagina. Com 12, 13 anos de idade. Primeiro bullying, né? Você ir pra escola com um extrabucal que ainda por cima era apoiado na cabeça na época. Enfim, não foi uma experiência agradável, mas eu usei, né, de maneira bem firme aquilo e tive um resultado excelente. E me apaixonei pela ortodontia ali. Perfeito. Então eu tive o bendito crescimento da mandíbula que precisava ter e a oclusão ficou excelente. Mas fiquei traumatizada. Então eu me apaixonei pela ortodontia, decidi que queria ser ortodontista ali. Eu brinco até que se tivesse tido a oportunidade de fazer faculdade de ortodontia, você teria feito. Ao invés de fazer odontologia para depois fazer a especialização de ortodontia, eu teria feito. Porque a minha paixão sempre foi a ortodontia. E então eu entrei na faculdade com essa intenção, terminei a faculdade com essa intenção e mantive o meu foco nisso aí, né? Poxa, é interessante o seu comentário falando que a sua mãe estava falando que você estava ficando cada vez mais feinha, mais estranha. E a única coisa que chamou a atenção foi a falta do dente, né? Exato. E isso é muito comum. Às vezes as deformidades são esqueléticas, né? São da face, mas o que vai chamar a atenção do paciente em procurar um apoio é realmente o dente que não apareceu. Porque é aquilo que a gente estava falando antes. O público leigo, ele não entende que o dentista tem a função de intervir no crescimento da face.
Claro. Né? O público não entende isso como uma função do dentista. A gente deveria ter a população conscientizada do fato de que uma criança, por volta de 5, 6 anos, deveria ser avaliada quanto ao crescimento dela, porque se aquilo não estiver acontecendo da maneira adequada, só vai piorar ao longo do tempo. A tendência não é melhorar sozinho, a tendência é piorar. E olha que responsabilidade, né? Controlar o crescimento da face, né? A gente está falando do cartão de visita de todos. Pois é, Pedro, eu aproveitando, eu sou de uma época que, né? Eu sou de uma época que não tinha nada disso. Sim. A gente lá no interior, da forma que você nascia, você ficava até a morte, né? Raramente se falava em um tratamento de especialização desse porte. Com certeza. Né? Então você ficava lá com as deformidades. E a gente conhece hoje alguns velhinhos lá, né? Amigos nossos. Velhinhos não, acúmulo de juventude, né? Amigo nosso que tem várias deformidades. Sim. Mas, doutora, continua, por gentileza. Então, aí a minha paixão pela odontologia, e mais especificamente pela ortodontia, veio dessa situação, né? E foquei todo o meu estudo acadêmico escolar nesse sentido, né? E aí meu pai disse pra mim: minha filha, você quer fazer odontologia? Acho ótimo, adoro, super aprovo, porque ele queria ter sido dentista e não foi. Porém, não tenho como pagar a faculdade particular pra você. Então, se vira pra passar na faculdade pública. Falei, tá bom, vamos lá então. Vamos correr atrás. Vamos correr atrás. E então foi muita dedicação nesse sentido, né? Graças a Deus fui bem sucedida. Na época era vestibular, volto a dizer que eu não quero falar sobre esse tema, idade, mas na minha época não existia Enem. Vamos lidar com experiência. Pessoas experientes. Isso. Então não era Enem, era vestibular. E aí fiz vestibular somente para as universidades públicas e graças a Deus fui bem sucedida. E fui estudar na UERJ, né? Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Padrão, né? Graças a Deus. Pegando um gancho nessa questão da UERJ, né? Dessa questão que você falou do interior, é uma coisa que é interessante. A gente vai com certeza debater isso aqui hoje, chegar a isso até mais adiante. É como historicamente, né? Ou culturalmente, a gente tem uma tendência a achar que a gente só vai conseguir esse tipo de tratamento no ambiente de grandes centros, né? Que a gente não vai conseguir isso no interior do estado, por exemplo. Como é o caso hoje de Rio das Ostras. Sim. Né? Então há uma cultura... Não, olha, eu tô com essa deformidade na face, eu só vou conseguir isso em São Paulo. Ou só vou conseguir isso no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então... Acho que nem é só do interior, Helder. Você comentou que era da sua época. Isso é comum hoje. Sim. Atualmente, a gente ainda recebe esse tipo de dúvidas, esse tipo de questionamento. E os próprios colegas, talvez, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes não sabem do que a gente tem de capacidade de desenvolver, né? Sim. A gente vai conversar com certeza adiante essa potência, né? Isso é muito os munícipes importante. aqui de Rio das Ostras estão todos... na expectativa, né? De saber... Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar lá. Se precisar, vão recorrer a doutora Leila e o doutor Pedro. Vamos voltar para a questão da UERJ. Pois é, mas você eu estava começando a falar. Porque a UERJ sempre foi um padrão, né? Uma inspiração de muita gente. Sim. Buscar a UERJ, né? Uhum. De repente, depois foi até abandonada, né? Infelizmente, né? Eu fico triste quando eu fico ciente dessa realidade que a universidade está enfrentando hoje, né? Do corte de verbas, e não só a UERJ, né? Isso Perfeito. Não é uma realidade só da UERJ, mas infelizmente o ensino superior público não está sendo, né, muito valorizado atualmente. E a formação que eu tive foi a melhor possível. Eu não tenho nenhum porém em relação à minha formação acadêmica. Eu tenho todos os elogios para a UERJ, em todos os sentidos. Então foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, de muito conhecimento e também é algo que faz diferença para a minha vida profissional ainda hoje. O fato de eu ser formada pela UERJ é algo que pesa claro, de um modo geral. Então eu sou muito agradecida, não tenho nem o que... Sim, eu sou extremamente agradecida à universidade por tudo o que ela me proporcionou, né? E aí terminei a faculdade em 99... já com a intenção de fazer especialização de ortodontia. Sempre foi essa a intenção. Mas, naquela ocasião, a gente tinha pouquíssimos cursos de ortodontia, de especialização de ortodontia no Rio. E eu nunca tive a intenção de sair de lá. E aí eu queria
iniciar o mais rápido possível, mas como a especialização de ortodontia, assim como a de bucomaxilo, né, são as mais longas da odontologia. Sim. Então, ela dura 2 anos e meio. E só recomeçava naquela época uma turma quando a anterior encerrasse, né? Então, no momento em que eu me formei, né, na graduação, eu não tinha uma porta de entrada para uma especialização naquele momento. Perfeito. Então, eu entrei num curso de atualização, que era um início mais rápido, né? E comecei a estudar ortodontia, eu falo que eu engolia tudo. É legal isso, né? Porque eu acho que dá uma base, exato, né? Você começa a ter aquele contato inicial. Isso aí. E talvez o tempo que você vai passar na pós-graduação você consiga sugar aproveitar até mais. Melhor. Né? Porque a especialização, ela dá um embasamento teórico primeiro, né? A gente entra num estudo acerca da face, de crescimento, uma abordagem teórica primeiro, para embasar a gente para a prática. E a atualização, ela vai mais direto ao ponto, né? Sim. Uhum. A gente vai... o estudo teórico é mais curtinho e a gente vai direto botar a mão na boca do paciente, vamos colocar assim. Então, quando eu fiz essa atualização, eu já fui muito direto para começar a atender pacientes, logicamente, amparada por uma professora que foi muito boa para mim naquela ocasião também. E, mais uma vez, como eu me mostrei muito interessada, ela me abraçou e eu comecei a trabalhar junto com ela. E aí, portas foram se abrindo nessa parceria com ela, até para trabalhar fora do Rio. Na ocasião, eu fui trabalhar numa cidade chamada Itaguaí. Sim. Que é fiquei próximo lá, fiquei em Depois Itacuruçá. do Rio, né? Daqui pra lá depois, né? Passei um tempo em Itacuruçá, isso, que é indo bem pra próximo. Angra dos Reis. Exatamente, a região de Costa Verde. Ali é Rio de Janeiro ainda, né? Propriamente estado dito, do Rio de né? Janeiro, sim. Depois começa a região de Costa Verde, que é muito bonito por sinal. Sim, aquela região é muito bonita. E aí ela me abriu essas portas e eu fui trabalhar. No final das contas, trabalhei em Itaguaí por 13 anos. Só que eu tinha uma atualização, eu não tinha uma especialização e eu tinha que ter uma especialização. Então, eu foquei, depois de um ano mais ou menos, começaram a abrir as turmas para especialização e aí eu fui estudar. Eu tive que fazer um curso preparatório para entrar para a especialização, porque era uma prova muito concorrida também, era difícil. Então, foi toda uma preparação para que eu entrasse na especialização. E, dentro do que eu tinha programado inicialmente, a minha ideia inicial era fazer a especialização na UERJ também. Era o meu foco. Uhum. Mas naquela época, a UERJ abordava muito mais a ortodontia fixa, que é algo que a gente ainda vai ter a chance de conversar um pouquinho melhor. Mas assim, a ortodontia fixa, aparelho fixo, aquele que todo mundo conhece, metálico, coladinho nos dentes, ele se presta muito bem a movimentar dentes, fazer correções de más posições dentárias, dentes tortos. Mas não é o aparelho que trabalha bem o crescimento da face. E eu queria trabalhar com crianças pequenas, eu queria fazer um trabalho preventivo, eu queria tratar precocemente para que eu não chegasse na idade de 12, 13 anos com crianças cheias de problema e com uma ortodontia muito mais difícil de fazer. Sim. Eu queria, né, a minha intenção sempre foi tratar precocemente para, na hora do aparelho fixo, eu ter casos mais simples e mais rápidos de tratar com resultados muito melhores. E essa escolha você atribui talvez a ter feito a atualização primeiro? Com certeza. Isso é bacana, né? Até para quem de repente está vendo a gente, se for alguém que está na graduação, né? Esse contato inicial, a parte do aperfeiçoamento, te dá uma noção, né? Qual vai ser a sua realidade, qual vai ser o dia a dia. Foi o curso de atualização que me abriu para essa nova visão, porque eu saí da graduação com a ideia de fazer ortodontia fixa. Quando eu fui para a atualização e eu fui entender tudo que a especialidade que eu estava abraçando tinha como possibilidades, né? Legal. E aí, por isso, eu mudei meu foco. Porque, assim, isso eu tô falando de 20 anos atrás. Então, eu não tô falando da realidade atual da especialização da UERJ, não, tá? Tô falando daquela época. Eu entendi que se eu fosse fazer especialização lá naquele momento, eu não teria a outra especialidade que eu tenho, que é ortopedia funcional dos maxilares, com o mesmo foco que eu poderia ter se eu estivesse indo fazer o curso numa casa de ortopedia. Sim. Então, como a ortodontia fixa já estava mais ou menos sob o meu domínio, porque a atualização já tinha me dado um bom conhecimento de ortodontia fixa, eu quis ir fazer a especialização numa associação, que se chama ABOM, Associação Brasileira de Ortopedia dos Maxilares, porque eu queria ter esse conhecimento, né, para tratamento precoce. Doutora Leila, a gente vai falar disso, só um instante aí, né? Eu quero anunciar aqui para os nossos telespectadores que nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa podcast HC,
HC Podcast, Helder Caixeta. Aqui nós estamos recebendo aqui hoje Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilo, e doutora Leila Cardoso, ortodontia funcional dos maxilares. São 2 odontólogos, né? 2 profissionais de muita competência. Ambos são servidores públicos aqui da cidade de Rio das Ostras. O Pedro Carvalho é o incentivador do Instituto Carvalho, lá juntamente com a doutora Tainara Caixeta e também a doutora Karine Matos. O nosso programa hoje está tendo o patrocínio aí do Instituto Carvalho, né? Que fica ali na Avenida Agenor Caldas, 192, terceiro andar. Exatamente. E você indo ali, você vai ser recebido por bons profissionais, né? Profissionais altamente competentes, em que você possa ali você vai ser atendido, vai tratar de todos os aspectos. Isso o doutor Pedro vai falar depois. Mas aí também a doutora Leila Cardoso. Também estamos hoje com o apoio do Movimento Mulher Mais, né? Com o seu coordenador geral Jorge Guimarães e a coordenadora executiva Vera Lúcia Silva. Então, você quiser conhecer mais e melhor do programa Mulher Mais, Mulher Macaense Mais, você pode entrar lá no Movimento Mulher Mais, no site Movimento Mulher Mais, né? E aí você vai poder conhecer mais. E os nossos telespectadores que queiram fazer pergunta, o telefone está aqui na tela, né? Fazendo aí para a doutora Leila e doutor Pedro Carvalho. Mas antes da doutora continuar, eu quero dizer também que algumas pessoas estão perguntando, mas por que você está lá com médicos, né, com odontólogos, sempre lá nessa área médica? E também no próximo podcast nosso, nós vamos trazer 2 médicos também, né? Exatamente. O cirurgião vascular, né, o Dr. Rafael Peçanha. Um é cirurgião vascular, o Dr. Rafael Peçanha. E a esposa dele, que é cirurgião plástica. Cirurgião plástico. Olha, vocês homens e mulheres, né? Porque a outra vez eu falei só as mulheres, mas os homens também, aí o Pedro me corrigiu. Com certeza, vai ser um ótimo bate-papo aí também, que vai trazer bastante informação pertinente. Mas por que, doutora Lília, eu também estou querendo me especializar em direito médico. Por isso que eu quero trazer aqui bastante pessoas, bastante profissionais da área médicas, claro. Porque eu quero conhecer bastante dessa área aí, sim. Entendeu? Eu acho que é uma área que realmente... é um desafio para mim. Claro. Mas, doutora, vamos lá. A sua... Sim. Então, aí ficou a decisão de fazer a especialização num local onde eu tivesse um conhecimento mais amplo a respeito da possibilidade de tratar as deformidades craniofaciais precocemente, com a intenção de evitar que os meus pacientes chegassem ao Dr. Pedro. Viu? Ela já estava me evitando, né? Nem te conhecia, mas já estava te evitando. Porque quando a gente não trata precocemente, o paciente cai em cirurgia, né? Exatamente. E como ortodontista e não cirurgiã, eu queria evitar isso, né? Eu acredito que todo pai e toda mãe que tem um filho com algum problema, né, que possa ser tratado clinicamente, vai preferir, né? Sim, mas você vai ajudar das 2 formas. Apesar de você brincar que está falando que vai evitar, até quando você não consegue, né, atingir o objetivo que você espera, de certa forma você vai até me facilitar, porque os movimentos são menores, a chance de dar errado é menor. Então, assim, já teve um início, né, para preparar literalmente esse paciente para uma abordagem cirúrgica, né? Isso é fantástico. Isso aí é uma outra questão que vem à tona quando a gente está falando assim, então, fui fazer ortopedia para tratar das crianças, né? Avalio as crianças... A forma ideal seria avaliar as crianças em torno de 5 ou 6 anos de idade para fazer abordagens precoces quando elas são necessárias e quando não são, né? Porque isso não quer dizer que a gente vai tratar todo mundo com 5 anos de idade. Mas orientar os pais para procurarem no momento certo, né? Ó, ele tem esse problema, nesse momento não é necessária intervenção, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você volta. Ou vamos fazer um acompanhamento anual para a gente ver se vai precisar intervir, né? Perfeito. E olha que fantástico, uma coisa que me chamou muita atenção de Rio das Ostras e que me dá, né, bastante prazer de estar trabalhando aqui hoje, agregando a esse time. Não somente tem a especialidade da ortodontia, né, oferecida pelo município, que isso não é algo comum, né? Isso talvez é comum de universidades, cursos de especialização, talvez no interior de São Paulo, mas também associado à universidade, à Universidade de São Paulo, ou na própria Unesp. Então, quando eu cheguei aqui e vi que tinha ortodontia, eu falei, nossa, fantástico, né? A gente hoje tem um serviço
que permite que as crianças sejam tratadas, né, da parte ortodôntica. E não satisfeito, quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Leila, conversando com ela, ela também faz a parte da ortopedia dos maxilares no município. Isso, muitas das vezes, a gente não tem acesso a isso no consultório privado, né? Talvez, se você quiser um profissional para fazer esse tipo de tratamento, vai ser difícil, né? Nem todos têm essa experiência, nem todos têm esse tipo de abordagem. Porque né? isso, inclusive, é algo que na minha opinião, foi eu brinco que foi um tiro no pé, que a odontologia deu, que foi ter separado as especialidades. A minha turma da ABOM foi a última turma que saiu com o título de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Sim. Depois disso, elas foram separadas em 2 especialidades. Então, hoje, a pessoa tem que fazer especialização de ortodontia e outra especialização de ortopedia funcional dos maxilares. E isso fez com que, mais ainda, né, menos pessoas tenham conhecimento técnico a respeito da ortopedia. Sim. Porque agora são 2 especialidades. Já não é fácil fazer uma. Imagina fazer 2, né? Então, ficou muito oneroso e muito tempo para um profissional se preparar. E, honestamente, isso deveria ser talvez uma prerrogativa, né? Talvez você deveria fazer ortopedia para estar habilitado em fazer ortodontia, né? Seria muito mais... E mais que isso, os colegas clínicos ou os colegas das outras especialidades, às vezes não têm nem o conhecimento de que a ortopedia existe. Sim. Ou de que ela é uma especialidade válida e comprovada cientificamente como algo que funciona de verdade. Então, muitos colegas ainda orientam seus pacientes a só procurarem ortodontia com dentição permanente completa, com 12 anos de idade. E qual é o grande lance disso? Que a gente perde o crescimento. Isso aí. Então, se passou aquela fase de crescimento, você não consegue usar mais o corpo para ajudar ele mesmo. Né? Isso aí. Então, essa educação é fantástica. Né? Fala melhor sobre isso, doutora Leila. A ortopedia, então vamos lá. Qual é a diferença de ortopedia para ortodontia? Né? Para o pessoal poder entender. Ortodontia, a gente está falando de aparelhos fixos, vamos colocar assim para as pessoas poderem entender melhor. Aquele aparelho que é coladinho dente por dente, que tem aquele ferrinho que liga um dente ao outro e as borrachinhas coloridas, isso que todo mundo, né, conhece. A ortopedia trabalha com aparelhos removíveis, aparelhos móveis, que é mais ou menos como a maioria das pessoas conhece, ou também uma parte que é de ortodontia fixa, mas que não são esses aparelhos que as pessoas têm o maior conhecimento. São aparelhos colados nos dentes e ficam presos junto ao céu da boca, ao palato. Esses aparelhos vão intervir no crescimento da criança, usando a própria fisiologia dela para equilibrar a função. Quer dizer, quando a criança não mastiga bem, não respira bem, não fala bem, não deglute bem, não engole bem, a arcada fica toda comprometida. O desenvolvimento das arcadas dentárias e da face como um todo fica totalmente comprometido. Então, a gente precisa dar a essa criança a função adequada. Começa pela respiração, né? Sim. Toda vez que eu avalio uma criança, eu tô conversando com a mãe e olhando para a criança para entender como ela respira. Se essa criança respira pela boca, já está errado. A gente já começou mal. A criança tem que respirar pelo nariz. Telespectadores, mães e pais, de forma geral, Isso né? aí. Cuide para os seus filhos não respirarem muito pela boca. Isso aí. Né? Então, ficar atento a se a criança dorme de boca muito aberta, se a criança baba dormindo, porque isso é um sinal de que ela fica muito tempo de boca aberta. Perceber se nos momentos de relaxamento, assim, que ela está vendo uma televisão, vendo um vídeo, enfim, em momentos em que ela está relaxada, ela fica de boca aberta. Se ela mastiga de boca aberta. Porque todas essas questões interferem muito no desenvolvimento das arcadas. E aí, se a gente não controla a respiração dessa criança, dificilmente a gente tem bons resultados também com os tratamentos. Porque é o aparelho levando para a correção e a função errada levando para o problema, né? Sim. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente para um otorrinolaringologista para avaliar as vias aéreas dessa criança. Se ela tem problema de adenoides, se ela tem problema de amígdalas, se ela tem aquela famosa carne no nariz, né, que são os pólipos nasais,
se ela tem rinite alérgica e vive com o nariz entupido. Enfim, tem uma série de fatores que podem contribuir para que essa criança respire pela boca. E se ela estiver respirando pela boca, ela vai falar errado, ela vai engolir errado e ela vai mastigar errado. E essa combinação de fatores do jeito errado leva ao caos na boca. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto, né? Doutora, aproveitando, né? Você veio, depois da sua experiência no Rio de Janeiro, você veio para Macaé como servidora pública, contratada aí pelo município de Rio das Ostras. Eu vim para Rio das Ostras mesmo. Mas só vamos falar daqui a pouquinho, rapidinho. Ok. Eu sei que vocês têm um projeto enorme, tem né, um projetão para apresentar aí para os nossos munícipes, né? Mas só um instantinho. Então, meus telespectadores, bom dia para você que vai estar assistindo agora durante o dia, boa tarde a você que está assistindo à tarde, boa noite a você que está, né? E boa noite também a você que está chegando agora. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilo, já pela segunda vez aqui conosco, e doutora Leila Cardoso, ortodontia funcional dos maxilares. Está vindo aqui pela primeira vez nos abrilhantar aqui no nosso programa, nosso podcast HC. Então, doutora Leila, a sua experiência do Rio, veio para Rio das Ostras hoje como servidora do município. No Rio eu, logo que me formei, abri meu primeiro consultório em parceria com uma colega e comecei a trabalhar sempre no setor privado. No Rio eu só trabalhei no setor privado. E fui... o tempo foi passando e eu fui mantendo meu consultório, abri outro e fui montando uma estrutura minha lá mesmo, somente no setor privado. Nunca quis trabalhar no setor público justamente por essa questão. Não existia a hipótese de eu fazer um concurso para ortodontia. Eu não queria fazer outra especialidade, eu queria fazer ortodontia. E no setor público nunca tinha ouvido falar de um concurso para ortodontia. Então, fui empurrando com a barriga aquilo que não era importante para mim naquele momento. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, a violência do Rio me pegou, e eu sofri 2 situações lá de violência que, infelizmente, me fizeram ter a intenção de sair do Rio, né? De não querer continuar morando lá. E eu falei, bom, preciso fazer um concurso, então, para alguma cidade do interior para conseguir sair do Rio com trabalho, né? Porque você se mudar de uma cidade para outra sem nenhuma estrutura, né? Não dá, né? E seria muito complicado. Aí eu já estava com mais de 10 anos de formada e falei, bem, então vou caçar concurso. E aí, por coincidência, ou não, né? Ou já era seu caminho, né? Isso aí. Abriram ao mesmo tempo os 2 únicos concursos de ortodontia que eu já ouvi falar. Depois veio a ter de novo aqui em Rio das Ostras, mas naquela ocasião eu nunca tinha ouvido falar e foram os 2 únicos que apareceram, aqui para Rio das Ostras e Angra dos Reis. Juntei com uma amiga que estava com a mesma intenção que eu, falei, vamos estudar juntas. E aí E eu já trabalhava muito nessa ocasião. Vamos focar. Aí separei 2 dias na semana e fomos. Aí a gente ia para a biblioteca do CRO, enfim, vamos estudar. Muitos falam que é sorte, né? Ah, foi sorte, né? Mas sorte é para quem não está preparado. Nunca foi né? sorte, Quem fala isso não viu que a doutora, você, todos nós, passávamos horas e horas lá estudando, noites lá estudando. Quantas pessoas estavam lá se divertindo, curtindo o Natal, Ano Novo, entre outras coisas, o Carnaval. Nós estávamos lá estudando, exatamente. né? Estar preparado quando a oportunidade aparece, né? É isso. A oportunidade, é lógico, assim, a sorte da oportunidade aparecer naquele momento, ok. Mas se a gente não estiver preparado, se você não se preparar, não tem. E aí fui me preparar para o concurso. Graças a Deus, me preparei bastante e fui aprovada aqui. E lá em Angra dos Reis, eu fui aprovada, mas não dentro do número de vagas, então fui chamada para... Quer dizer, fui aprovada dentro do número de vagas aqui. Só que o concurso foi em 2008 e não chamaram naquela ocasião. O tempo foi passando, eu me casei, engravidei e o concurso não chamava. Conclusão da história, eu fui chamada no mês de maio de 2010, grávida de 36 semanas. Nossa. 8 meses de gravidez, enorme. Quer dizer, já ia tomar posse e já ia sair, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Você tem que tomar posse. Aí corri com os documentos, tomei posse dia 27 de maio de 2010. Meu filho nasceu no dia 1º de junho de 2010. Eu tomei posse numa quinta, eu acho, ele nasceu na terça, foi por aí assim. Menos de uma semana depois da minha posse ele nasceu.
E aí foi um presente de Deus, porque naquele momento foi dos céus, porque eu tomei posse, entrei de licença maternidade, o que me resguardou financeiramente, né? Sim, que a gente tem essa limitação do autônomo, né? Exatamente. De ter algum certo ali no momento de doença ou em algum momento que você não possa desenvolver suas atividades. Exato. Então eu tinha o meu consultório, tive que colocar uma pessoa para atender por mim naquele período, mas só pagava as despesas do consultório, né? E pouco sobrava para custear a minha vida pessoal. E aí, enfim, entrei e comecei a receber o salário. Foi realmente... E assim, uma curiosidade agora, pessoal. Como que você encontrou o serviço, né, naquele dado ano, né, 2010? Tá muito diferente de hoje? Então, aí tomei posse nessa data em maio de 2010, mas só comecei a trabalhar em outubro, efetivamente, porque fiquei de licença maternidade de 4 meses. Vim trabalhar com ele em amamentação exclusiva e era uma loucura. Posto, pousada para amamentar, e eu morava no Rio. Eu vinha do Rio pra cá com ele, a babá ficava na pousada, aquela loucura. Mas a surpresa foi, assim, incrível. Incrível. Quando eu entrei no posto de saúde, era lá no Nova Cidade, na época. Quando eu entrei no posto de saúde, em primeiro lugar eu vi o equipo, que eu falei, uau, não acredito, o equipo novinho, tava novinho, a cadeira odontológica, né? E quando eu vi os materiais que a gente tinha, eu falei, não é possível. Isso não é saúde pública. Porque eu tinha esse outro medo também. Eu não queria fazer o concurso porque eu achava que eu não poderia desenvolver na saúde pública a qualidade da ortodontia que eu tinha me preparado para fazer. E eu não queria fazer menos. Eu não queria estar num serviço e fazer algo que não fosse o melhor que eu pudesse fazer. Sim, sim. Então, quando eu cheguei e vi a qualidade do material que a gente tinha, e a receptividade que eu tive dos colegas ali, das auxiliares que estavam comigo, de como a gente conseguiu começar já naquele momento a desenvolver um trabalho muito bacana, foi maravilhoso. Foi assim, foi um bálsamo, porque eu vim com muito medo. Sim. Eu fiz o concurso, eu confesso que naquela ocasião, porque eu queria sair do Rio de Janeiro. Doutora Leila, então é o seguinte, eu tenho certeza que você encontrou aqui em Rio das Ostras, na região de forma geral, né? Macaé, está encontrando hoje em Macaé essa receptividade aqui desse povo, certamente dos nossos gestores também. E eu trouxe vocês aqui, né, vocês vieram aqui também, para falar sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo aqui em Rio das Ostras. Sim. Que os nossos munícipes estão aí curiosos para saber. Certamente isso vai ser uma inspiração para os gestores das cidades circunvizinhas, né? Claro. Tipo Macaé, Carapebus, Conceição, enfim. As cidades que possam também ter em Rio das Ostras a sua inspiração nessa área odontológica. Sim, eu tive a mesma experiência que a Leila. Quando eu assumi o concurso, né, acabei tendo uma emergência numa madrugada, que eu fui operar um paciente. E chegando no hospital, doutor, você precisa da caixa da Buco? Eu falei, preciso. E eles trouxeram para mim caixa de material de fixação, que é placa e parafuso, né? Que é o que a gente precisa para operar. E nem todo lugar também tem, né? Então, para mim, foi uma surpresa. E assim, logo em seguida, eu tive a oportunidade de conhecer a Leila, mas eu conheci a Leila pelo telefone. A gente trocava informações de pacientes, etc. Foi quando eu conversando com ela passou esse gás que ela tem, né? Essa vontade de fazer. Você tá percebendo aqui, exatamente, né? Desse gosto, desse afinco. E eu me identifiquei que eu também cheguei com esse mesmo gás. Falei, né? Eu acabei de vir na Marinha, da USP de Ribeirão Preto, pro concurso aqui. Eu falei, cara, eu não vou aceitar nada menos do que eu fazer na USP ou que eu fazer na Marinha, né? Vamos manter o mesmo ritmo. E quando eu encontrei com ela e ela falou que tinha essa formação de ortopedia funcional, que tinha pacientes em preparo ortocirúrgico, né? Que é o paciente lá com queixo um pouco maior, queixo menor. Ela, olha, eu tô com inúmeros pacientes desses, e esses pacientes, historicamente, aqui no município, vêm sendo encaminhados para o Rio de Janeiro ou para grandes centros que possuem estrutura para esse tipo de procedimento. Eu falei, então, a partir de hoje a gente vai mudar isso, porque se você consegue preparar o paciente e eu tô habilitado para operar e a gente tem o material, vamos fazer isso acontecer, né? E a gente já conseguiu fazer o primeiro paciente já com deformidade dento-esquelética, né? Porque isso é um processo, né, Pedro? Sim. A gente não... o paciente que precisa dessa combinação, né, de especialidades para chegar aos finalmente, que seria a cirurgia em si, ele tem um preparo anterior que tem que ser feito com a ortodontia. Por isso que é uma parceria. Eu preparo o paciente e depois que ele está pronto, o Pedro opera e depois eu finalizo esse paciente.
E isso leva um tempo, né? Não é uma coisa que a gente faça do dia pra noite. Então, ó, eu tive sorte. Nesse momento eu tive sorte, né? Porque eu cheguei num momento em que ela já tinha preparado os pacientes, né? E eu acabei, no momento ali temporal, num tempo privilegiado, né? Que o paciente já tinha passado por todo esse processo, mas por conta dela acreditar. Isso é muito bacana. Porque, assim, como é que eu recebia um paciente? Porque o nosso foco na ortodontia do município é atender crianças e adolescentes até 16 anos. Esse é o nosso, na verdade, esse é o nosso corte. Perfeito. Porque a gente não tem como dar conta da demanda da população toda, infelizmente. Nós éramos somente 2 ortodontistas no município, e agora que houve um novo concurso, entrou mais uma colega. Mas isso não muda da esfera federal, da Marinha da mesma forma. Pois é, então... Da Marinha ao mesmo tempo. Né? Porque é onde a gente tem uma certa facilidade de atuar, né? Porque pacientes adultos normalmente já tiveram perdas dentárias, têm complicações mais sérias, complica mais. Então a gente eu pegava esses pacientes que já vinham para mim um pouco mais tardiamente, por 13, 14 anos, e que eu não tinha mais como intervir com a ortopedia, né? Para resolver os problemas de crescimento, esses problemas já estavam instalados, e eu ia dizer o que para eles? Sinto muito, mas eu não posso tratar você, porque eu não tenho... assim, não tenho como no município resolver a sua vida. E aí eu abraçava esses pacientes e falava, o seu caso é cirúrgico. Você precisa de uma cirurgia por causa disso e disso e disso. O seu queixo é grande demais, o seu queixo é pequeno demais, enfim. O seu rosto é torto, né? Isso, o seu rosto é torto, é muito comprido, enfim. Tem algumas questões que levam a gente a ter necessidade de fazer a cirurgia. E eu preparava esses pacientes para que eles fossem operar no Rio. Eu tenho colegas na UERJ ainda, tenho um colega que é professor da bucomaxilo da UERJ, e era para eles que eu passava esses pacientes. Só que isso era uma dificuldade. Não, imagina a questão, né, de logística, né? Logística, o cara se remover, parte financeira. Você imagina, você tem que ir para o Rio, porque não é só ir uma vez para operar, né? Você tem que ir lá para fazer o exame pré-operatório, você tem que ir para abrir o prontuário, depois você vai ter que ser internado um dia antes da cirurgia, depois você vai ter que ter aquela recuperação, né, ainda, né, pós-operatório imediato, para voltar ainda para a cidade, ter alimentação, locomoção. Você imagina o ganho da população em poder desenvolver todas essas atividades aqui. E o melhor, sem alteração nenhuma da logística, porque tudo já existe. Né? Não, é perfeito, porque a gente conseguiu associar, né, material humano de qualidade, né, onde a gente tem Pedro na parte dele e eu na minha parte com a capacidade técnica para fazer aquilo, e a boa vontade e a população ali precisando. Então é só a gente ter organização. A gente conseguir conversar, né, organizar isso para cada vez estar funcionando de uma forma mais aprimorada, né? Sim. Eu acho que só tem a crescer e a ganhar com isso, certeza, né? Com certeza. Todo mundo, né? Pra gente é muito gratificante. Eu acho que quem faz o que ama, que é o nosso caso, né? E que a gente sempre tem a vontade de poder dar às pessoas que nos procuram aquilo que elas realmente precisam. E a gente tem a parceria certa para isso, né? E a estrutura funcionando para isso é bom demais. A gente chegar e dar essa... Então, uma pergunta que eu ia até deixar de fazer, mas eu tenho que fazer, né? Sim. Que é o seguinte, como é que então a estrutura, o apoio hoje dos gestores do Rio das Ostras em relação a esse trabalho de vocês, né? Eu, particularmente, assisti um vídeo seu, onde estava lá o subsecretário de Saúde no município de Rio das Ostras, né? Sim. Assistindo e tal, dando entrevista, dando apoio ali. Quando retornou, acho que as atividades do eu hospital... entendi que, na verdade, estaria ali o representante do prefeito, o representante de toda a estrutura aqui de Rio das Ostras, dando um apoio a você e a todos a sua equipe, né? Assim, eu tive o contato com o subsecretário na época, quando a gente retomou as atividades, eu fui sempre proativo. Eu tive a oportunidade de estar conversando agora com o secretário de Saúde também, expondo esse ponto de vista, né, de informações. A gente conseguiu até ter acesso a uma colega, uma fisioterapeuta com especialidade nessa parte orofacial, que muito provavelmente vai agregar ao time, né? A gente até esteve conversando com ele, e ele foi super solícito, né? Precisa até conversar com ele, que é uma pessoa super proativa, uma pessoa jovem também, né? Deu uma atenção pra gente fantástica. Talvez o próximo passo seja conversar com o prefeito, né? Para levar até ele esse projeto, para ele entender também, né? Primeiro, talvez saber a potência que tem na mão, né? De profissional,
do todo o processo já funcionando, né? Sim. Porque o município é muito bacana essa parte da saúde. Eu fiquei bem animado. Né? A gente tem uma condição de trabalho muito bacana, muito legal. Então seria só questão de organização, né? De falar, ó, a gente vai fazer dessa forma, vamos organizar dessa maneira. E eu acho que, com certeza, acho que os gestores teriam muito a ganhar também, né? Porque olha que satisfação, né? Você está fazendo uma gestão de uma cidade, uma gestão muito bem feita. Isso acho que só tem a enriquecer, né? Com certeza. Claro. É o tipo de serviço que eu acho que... Eu não sei, eu não tenho dados concretos para poder falar sobre isso, mas eu acho que se a gente for rodar, pelo menos nas regiões próximas aqui, a gente não tem isso, Não tem? essa hipótese. Não tem? Não, Hoje a gente tem um serviço já funcionando isso aí. que se difere muito de toda a região, Norte Fluminense e região dos Lagos. Quer dizer que então eu posso afirmar, né, quase que vocês estão afirmando que esse tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, praticamente ele é único na região. Sim. Na esfera municipal, Na esfera com municipal certeza. ele é único na região. De um ortodontista, do buco, talvez de uma fisioterapeuta especializada nessa parte orofacial. Acho que só falta para fixar o time uma fonoaudióloga, talvez. Né? Então, de repente, até fazer o apelo, né? Se a gente tem uma fonoaudióloga hoje no município... Tá aí, secretário de Saúde do município de Rio das Ostras. Os nossos convidados aqui estão aí, né, solicitando aí a presença de uma fonoaudióloga para compor essa equipe, para enriquecer mais e poder prestar melhor o serviço, mais e melhor o serviço aos munícipes. Não, o secretário é fantástico, ele é uma pessoa formidável. Com certeza acho que vai dar certo. Tá aí o apelo, né? Com certeza. É isso mesmo. Pois é, doutora Leila. O que mais você quer falar sobre esse projeto? Fique à vontade. Eu tô aqui na condição que eu falei para você, eu tô querendo me especializar em direito. Eu praticamente já estou estudando sobre direito médico. Então eu quero ouvir mais de vocês, porque eu quero aprender, né? Esse lado... Eu também tenho uma história assim, para chegada na região. Eu também um pouco deixei o Rio de Janeiro, também vim para cá em 1985, né? Eu também não quero falar a minha idade aqui não, mas é bem antiga, né? 1985, também estava numa situação muito difícil no Rio de Janeiro. Passei alguns concursos e entre um deles foi a Petrobras. Então eu tive o prazer de trabalhar por 33 anos e 8 meses na Petrobras, aqui na Bacia de Campos. O Helder ele foi um pouco mais corajoso que a gente, né? Porque você deixou Rio para vir até Rio das Ostras, né? Eu deixei talvez o Rio, Macaé para ir até o Rio. Ele veio simplesmente de Goiás. Nossa! Né? Com quantos anos você chegou aqui? 16 anos. 16 anos. Sozinho? Ele saiu de Goiás para vir para o Rio de Janeiro. Você imagina? Sem WhatsApp, sem telefone, não tinha nada. Sem tecnologia. Minha mãe que perdoe lá, que ela tá assistindo, tá? Ela ficou um mês andando descalço lá, fazendo penitência, promessas para que eu voltasse, né? Mas Tadinha, graças a Deus, eu tive oportunidades boas aqui. E tive a oportunidade de vir aqui para Macaé, e aqui em Macaé me situei e estou aqui até hoje. Gostei da região, né? Tive agora na aposentadoria a oportunidade de retornar para o estado de Goiás, mas como a família está toda fincada aqui, como diz o goiano, né? Então estou por aqui ainda. E ele não satisfeito em estar na Petrobras e desenvolver essas atividades, agora vou estudar o direito, né? Como se fosse uma coisa bem simples, assim, né? Não tem nada para fazer. Vou fazer uma faculdade. Eu vou ali fazer a faculdade, né? Aí, não satisfeito, fez a faculdade, galgou o título da OAB e hoje, né? E olha como é que é engajado, né? Teoricamente, eu sou o mais novo da mesa. Então, teoricamente, eu que deveria ter, talvez, né, desenvolvido a ideia do podcast, de estar aqui conversando. Mas o engajamento dele tá tão grande que ele que começou a desenvolver para fazer. É inspirador, né? Aí ele quer falar pra gente que nós somos os convidados. Ele que é a estrela da mesa, pô. Muito legal. Doutor, como da outra vez eu falei pro Pedro, e quando a gente convida um doutor, né, na universidade lá de São Paulo, para vir falar com a gente aqui, esse suporte de conhecimento, a doutora Leila Cardoso, o nosso telespectador, normalmente, ele fica assim, deve ser um senhor de 40, né, uma senhora de 50, 60, né, com todas essas especialidades, com todos esses títulos. E quando chega aqui, dois jovens, né, dois jovens pela juventude. Dois jovens realmente, né, com todo esse conhecimento, com toda essa gama, né, de experiência e podendo passar isso para o nosso público, passar para a gente aqui um pouco, né, do seu trabalho aqui de Rio das Ostras e também de Macaé. Mas me parece também que vocês estão
começando a desenvolver esse projeto lá no Instituto Carvalho? Isso é real? Como é que é? Ou só está em... Não, na realidade eu estou tendo o privilégio, né, de poder contar agora com a doutora Leila aí, talvez no corpo clínico, né, vai nos agraciar aí com a atuação na parte da ortodontia. Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente está tentando. Pelo menos não tem tempo, né? Falta tempo, né? É isso. Mas vai dar certo. A gente vai conseguir um espacinho para tocar essa parceria, porque é muito boa para todo mundo, né? Assim, é de crescimento sempre. A gente troca, né, A gente tem maneiras de trabalhar muito próximas, né? Apesar de se conhecer há pouco tempo, mas a gente pensa muito parecido e isso faz com que o trabalho flua muito bem, né? Isso é bacana, que eu acho que a gente consegue transferir isso, né, até para o serviço público. Eu acredito que acho que a maior energia, talvez, ou o maior exemplo, né, que tiver no ambiente é o que vai ser ganhador ali do local, né? Então, assim, se tem 3, 4 pessoas proativas, a tendência é que se tenha mais 2 pessoas que elas também se tornem dessa forma. Sim. Né? Então, hoje a gente consegue dividir isso no setor público. E quando eu consigo identificar uma pessoa com o mesmo pensamento que o meu, quando eu conheci a Leila, eu falei, não, eu preciso você do meu lado, para essa energia cada vez mais estar mais forte. Isso aí. Né? E isso vai formando como uma onda, talvez. Né? Contaminar de maneira positiva, né? Positiva, né? Todo mundo que está do seu lado, a tendência de você ir junto, né? Você vai um carregando ao outro. O interessante, Pedro e doutora Leila, é que todo esse projeto que vocês estão colocando aqui, todo esse trabalho, essa experiência, né? Esse engrandecimento da região, você está falando de serviço público. Isso é formidável. Né? Porque normalmente a gente hoje, com a questão, tudo parece ser, o privado é o melhor de tudo, o privado é o melhor, né? Os planos de saúde são os melhores, os públicos se tem, quando tem em alguns estados, né? Sim. São os piores. E hoje a gente vê por parcela, né, de gestores nacionais. E nós estamos em plena campanha eleitoral, hoje para presidente da República, e deputados, senadores, governadores. Então a gente verifica a condenação do serviço público, né? E você verifica que tudo que parece ser privado é o melhor. E quando vocês aqui relatam essa história, que aqui na cidade de Rio das Ostras, diversas cirurgias que no passado eram encaminhadas para o Rio de Janeiro, hoje estão sendo feitas aqui. E você está colocando aqui que o padrão de serviço aqui de Rio das Ostras é muito bom em toda a região dos lagos. Com certeza. Eu lembro que você me relatou aqui da última vez que quando você chegou para trabalhar lá, você verificou que parece que tinha material para 1 ano de trabalho. Era mais ou menos isso que você falou aqui. Parece que tinha, né, quando você foi verificar lá no almoxerifado, tinha material para trabalhar um ano. Tinha um material com qualidade, tem um material com qualidade muito boa, né? Talvez já com o volume de cirurgia isso já deu uma caída, né? A gente está até já batalhando para deixar talvez um processo pronto para uma nova compra, para poder continuar alimentando isso, que isso é muito importante, né? Mas acho que o mais importante hoje o município tem, que eu acho que é a mão de obra, né? Ter a mão de obra qualificada é muito caro, é muito oneroso, são né? 2 profissionais altamente competentes e que seria utilizado isso no setor privado. O setor privado é que normalmente teria isso, né? É só fazer essa analogia, né? Quanto que você teria que gastar para montar uma clínica com esses profissionais? Quais seriam os salários dele? Exatamente. E hoje você tem no município para poder atuar isso diretamente, né? Exatamente. Então isso tem que ser muito estimulado, muito estimulado. Muito estimulado. E parabéns para vocês. Mas, doutora Leila... Eu tenho uma pergunta, se você me permite. Eu valorizo muito essa questão da formação, do estudo, né? Da busca do conhecimento, de você estar se atualizando o tempo todo. Então, o estudo é uma coisa que me chama muita atenção. Você já reportou aí o início da atualização. Achei fantástico essa questão da sua mudança de visão da especialidade, né? Enxergou de uma forma bem precoce a importância real da ortodontia, né? Sim. A manipulação do crescimento talvez seja o mais complexo de tudo isso. Movimentar o dente talvez seja o final ali da linha, né? Com certeza. E em seguida você fez a especialização já escolhendo, que eu acho isso muito bacana, né? Você tinha o norte, que era o UERJ, mas você escolheu fazer a outra
pela sua forma de pensar, pela sua ideologia naquele momento. Sim. E depois disso, teve algum outro plano de você continuar o estudo? Você pensou em fazer um próximo passo? Então, assim, eu sempre gostei também muito de dar aula, né? Durante a faculdade eu fiz monitoria de uma disciplina, fiquei por mais da metade da faculdade nessa monitoria e depois eu fui convidada a ficar como professora dessa disciplina na faculdade, lá na UERJ, né? Então você foi professora da UERJ por um período? Fui professora por quase 3 anos lá. Só que naquela ocasião, e a intenção era fazer mestrado. Eu queria fazer um mestrado para continuar na área acadêmica. Mas, infelizmente, financeiramente, naquela ocasião, eu não tive a possibilidade de fazer o mestrado, né? E aí fui adiando esse plano. E aí entraram naquela ocasião as questões de notas do MEC para as universidades e tinha que ter, todos os professores deveriam ter mestrado ou doutorado. Sim. E aí eu precisei sair. Você já era atuante de professora de ortodontia da UERJ? Não era ortodontia, não. Era em anatomia e escultura dental. Era da área do ciclo básico. Eu já estava na atualização, depois entrei para especialização e continuei dando aula na UERJ. Mas aí no meu trabalho de conclusão de curso, eu precisava de uma dedicação ao trabalho para concluir o meu trabalho do jeito que eu queria. Que dar aula estava me complicando e entrou junto com isso a questão de que não... Para ser professor, tinha que ter mestrado. E aí eu tive que sair naquele momento. Aí saí da UERJ nessa situação. Saiu em busca do mestrado, talvez. Isso aí. Mas a vida foi acontecendo e para o mestrado, como eu tinha feito especialização na ABOM, eu não conseguia fazer o mestrado na UERJ, porque havia uma coisa meio fechada para que os alunos do mestrado viessem oriundos da especialização da UERJ, assim como era na UF, assim como era na UFRJ. Então eu embarrerei ali no acesso ao mestrado. Sim. Pela escolha que eu fiz, no sentido clínico da especialidade, porque eu queria aquele conhecimento, mas na hora de fazer o mestrado eu tive dificuldade por causa dessa formação. E aí fui tentar fazer na São Leopoldo Mandique, lá em Campinas, mas aí financeiramente não era viável, o meu custo para fazer o curso naquele momento não dava. E aí eu adiei, né? Falei, bom, então não vou fazer mestrado. Adorava atender clinicamente, na verdade o mocho é a minha realização, eu gosto de estar ali com o paciente. E aí fui adiando o mestrado. Aí apareceu a oportunidade, porque meu marido é de família portuguesa, de ir morar em Portugal. E aí eu falei, bom, acho que é agora. Acho que eu vou fazer o mestrado em Portugal. Fantástico. Me planejei para isso. Levantei toda a documentação que era necessária. Me preparei de todas as formas que eu pude à distância para poder chegar lá e entrar. Mas, com essa coisa de muitos brasileiros estarem indo para lá, eles mudaram a realidade do acesso. E aí, quando eu cheguei lá, estava tudo muito diferente e eu não... Assim, o custo não deu para mim mais. E o acesso também precisava de uma prova que eu não tinha me preparado para fazer. E aí, enfim, não aconteceu o mestrado lá em Portugal. Fiquei um tempo lá, mas como as coisas não fluíram como a gente imaginava, aí... Retornamos ao Brasil. Mas com ganho de cultura, com certeza enorme. Inclusive para os meus filhos, né? Foi muito bacana. Sim, a segunda língua, conviver talvez numa população um pouco mais... Com uma realidade muito diferente, né? Frequentar uma escola que é completamente diferente da escola brasileira. E foi bem bacana. Sim. Valeu a pena. Mas aí eu já era servidora aqui. E eu estava de licença sem vencimento, né? E para que eu ficasse lá, eu tinha que abrir mão daqui. Eu falei, não vai rolar. Não tem como. Eu acho que eu tenho que voltar. Isso que é bacana da Leila. Ela tem um carinho muito grande pelo que ela faz, né? Pelo que exerce. Então, isso é muito notório. Às vezes eu tive a oportunidade... você está no Cláudio Ribeiro, não é isso? Isso, tive a oportunidade de conhecer lá, fui atender um paciente com necessidade especial que era cadeirante, né? Não podia se locomover, não podia vir até o COG. Eu falei, não, sem problema. Vou dar um pulo lá para ver a pessoa. A gente avaliou em conjunto e elas são tão caprichosas ao ponto de terem um uniforme próprio. Elas mandaram fazer uma camisa... eu verifiquei, ela me passou aí, né? A foto, né? A foto... Quando eu olhei aquilo, eu entrei e falei, vocês têm uniforme? Por que eu não tenho uniforme, né? Aí elas, não, a gente que fez. Eu falei, nossa, que iniciativa, né? Tipo, de coordenação, né? Isso passa para quem está sendo atendido um ar de organização, de carinho, de zelo. E você olha os alicates, tudo de forma simétrica, um do lado do outro, organizado. Nós hoje somos 3 ortodontistas, né? Eu, doutora Gabriele Nazaré, que é de Macaé também e trabalha aqui com a gente.
e atualmente a doutora Ana Luísa, que é do último concurso. E aí, eu e a doutora Gabriele, a gente tem já uma coesão muito boa de muito tempo, a gente trabalha muito bem juntas. E quando ia entrar uma terceira pessoa, a gente queria muito que essa terceira pessoa viesse, porque a gente precisava muito dela, mas a gente estava preocupada com o que vem lá, né? E aí foi uma grata surpresa também a chegada da doutora Ana Luísa, que é muito mais nova que a gente, ela é muito novinha, mas é uma pessoa com um grande conhecimento também. E que tem muita vontade. Isso é fantástico. Isso é primordial para o serviço público, né? Muita. Pessoas ativas, né? Isso. Que é o que a gente falta hoje, talvez. Isso. E aí a gente forma uma equipe que dá as mãos sempre. Não tem nenhum tipo de atrito entre a gente, não tem estrelismo entre a gente, não tem nenhum tipo de disputa de nada, de um aparecer mais que o outro, nada disso. Então, a coisa flui, né? Muito bem. Flui, né? Acontece. A gente se consulta umas às outras para... Pô, o que você acha nesse caso aqui? Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E isso com muita naturalidade, sem nenhum tipo de... eu sei mais que você sabe mais que eu. Não é isso, não. É realmente com a intenção de fazer o melhor para as pessoas sempre. E aí o serviço flui muito bem. A gente tinha ficado com uma fila de espera muito grande por bastante tempo, pela dificuldade de conseguir fazer, dar conta da demanda com um número reduzido de profissionais, né? Uhum. E a pandemia veio para complicar mais as coisas. A gente ficou praticamente 2 anos sem poder pegar pacientes novos. Sim. Então, tivemos que parar, inclusive, de receber encaminhamentos, porque estava uma fila de espera muito grande. E aí, a doutora Ana Luísa chegou e, graças a Deus, a gente acabou com a fila de espera. Que fantástico. E é mais uma pessoa chamada do concurso, então, exato. Né? Desse último concurso agora. Tá vigente, teve. Né? Isso. E eu não sei nem exatamente qual foi o ano do concurso, mas ela... Acho que foi 2019. 19, né? Acredito que sim. Ela foi chamada agora. Esse ano. Ela está com a gente há uns 2 meses só. Mas já fez aquilo fluir, porque... Imagina, cada uma de nós tem mais ou menos 100 pacientes em atendimento. Então, não dá para você... E o atendimento de ortodontia leva anos. Para eu pegar um paciente novo, eu tenho que dar alta para um anterior. Sim, né? Então, aquilo vai se acumulando. Rodando, né? E aí, ela entrou e, enfim, graças a Deus, fez a fila andar. Você sabe que os munícipes, né, que buscam esse tipo de atendimento, eles não entendem, né? Que o problema não é de vocês, exato. Não é a má vontade de vocês. É porque profissionais vocês são e vocês estão trabalhando, estão empenhados. Sim, sim. A questão toda é que são poucas pessoas. Exato. Né? Agora, com essa contribuição aí... Melhora, né? Pra demanda... Melhora, né? Para demanda melhora. Sim. Isso... Inclusive o eco que chega lá nos gestores também chegam menores, né? Com certeza. O barulho vai ser bem menor. Exato. Isso é uma questão que deveria ser isso no geral. Todos os municípios do Brasil, todos os estados deveriam ser assim. Né? Uhum. Deveriam ter realmente profissionais competentes nas respectivas áreas e muitos profissionais que atendessem toda a demanda, né? Que fizesse a fila andar. Né? Acho que infelizmente não temos, né? Sim, mas acho que para tirar o 10, talvez a gente começa com a educação, né? Acho que a finalidade, inclusive, do podcast, que é muito interessante, né? Teve essa vontade de chamar a Leila, é de mostrar, talvez, pro público, né, que esteja assistindo a gente, que tem acesso a esse tipo de tratamento, que é algo que não é comum, né? Porque na grande maioria das vezes é uma tendência você não valorizar muito o que está ali à sua disposição, né? Seja por ignorância de não saber, né? Exatamente. Ou de achar que é uma coisa comum, que não é, né? Hoje você tem em Rio das Ostras um acesso do tratamento. A gente até brinca entre a gente, assim, quando alguém vai assim e fazer... Acho que essa pessoa não tem noção do privilégio que ela está tendo. Não tem, muitas das vezes não tem. A verdade é essa. E o que você enxerga da ortodontia no município a médio e a longo prazo? Onde que você gostaria de chegar? O que você acha que poderia otimizar hoje o seu trabalho? E aproveita, doutor, e faz suas considerações aí também, que o nosso programa está chegando ao fim. Felizmente temos tempo, né? Pô, então vamos fazer o inverso? Fala para o público que está te assistindo quais são as pessoas que podem chegar até você, né? Faixa etária, o tipo de problema, e depois finaliza falando o que você enxerga a médio a longo prazo como sendo algo de crescimento. Sim, o acesso... Doutor, fala para o nosso público lá. O acesso à ortodontia do município começa através de uma consulta com o clínico geral do posto de saúde que atende a residência daquela pessoa, né? Então, todo mundo tem um posto de saúde que atende ao local da sua residência e passa pelo dentista clínico geral. Até as crianças até 16 anos, né? Crianças e adolescentes até 16 anos.
esse clínico geral avaliando a necessidade de ortodontia naquele paciente, ele vai dar um encaminhamento, e esse encaminhamento deve ser levado ao posto de saúde do Cláudio Ribeiro, que é o posto onde a gente faz ortodontia. Só tem ortodontia lá. Todo o município é atendido neste posto de saúde, não tem em cada posto de saúde não, é só lá. E aí esse encaminhamento é levado e, neste momento, a gente está conseguindo receber os encaminhamentos e iniciar os tratamentos. Mas, infelizmente, a doutora Ana Luísa já está ficando também com a agenda bastante cheia e é provável que a gente volte a ter uma filinha de espera. Mas, como as coisas estão fluindo muito bem, graças a Deus, os tratamentos estão caminhando e a gente está conseguindo dar muitas altas também, então a tendência é que isso flua melhor, né? É lógico que o ideal seria que a ortodontia estivesse num centro de especialidades. Sim. Né, Pedro? O ideal seria que a gente estivesse em conjunto com outras especialidades são importantes. Me parece que isso está para sair, né? Isso. Parece que vai ser uma realidade o centro de especialidades odontológicas. Isso aí. Né? A periodontia, que é a especialidade que cuida de gengiva e osso, também é muito importante para a gente. A bucomaxilo, que não tem nem o que falar. A odontopediatria, que trata das crianças. Todo mundo, se pudesse estar trabalhando junto, seria excelente. E, claro, se fosse possível, mais profissionais seria a situação ideal, né? Para que a gente tivesse mais fluidez no serviço e desse conta de uma demanda maior, né? Mas o meu objetivo hoje é dar o melhor atendimento possível a quem chega até a gente. E se a gente tivesse mais gente trabalhando junto, seria maravilhoso para a gente dar conta mesmo da demanda. Isso eu acho que é o problema que a gente tem hoje. Então, vou aproveitar o adendo, então, fazendo das mesmas palavras. Você que precisa de algum tratamento da cirurgia bucomaxilofacial, que tem um rosto torto, que tem um queixo muito grande ou queixo muito pequeno e precisa de uma avaliação inicial, segunda-feira, na parte da tarde, toda segunda-feira, na parte da tarde, eu disponibilizo vagas lá no posto do COGA, no Centro de Especialidade Odontológica que funciona hoje. Então pode conseguir também um encaminhamento com o seu dentista clínico ou dentista do seu posto para ele poder te encaminhar até a bucomaxilo, que a gente vai conseguir fazer isso no futuro bem próximo, já no município de Rio das Ostras. A gente já está fazendo, né? Mas como a doutora Leila bem falou, precisa de um preparo, precisa de um tempo, né? Então primeiro combate, né? O primeiro acesso, você já tem essa possibilidade, essa disponibilidade de nos achar lá no COGA. É isso aí, meu público. Nós recebemos aqui o Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilo, doutora Leila Cardoso, ortodontia funcional dos maxilares. E aqui o nosso tempo já tá indo, né? Segundo aqui a nossa operadora Juliana, né? Nossa coordenadora, o tempo já se foi. Mas foi muito bom estar com vocês aí, Dr. Pedro Carvalho, doutora Leila. Agradeço aqui ao nosso público, né? O nosso podcast hoje, podcast HC, HC de Helder Caixeta, ou habeas corpus. Com um bom advogado, né? Habeas corpus. Nós temos o patrocínio aí do Instituto Carvalho, né? Que fica ali na Avenida Agenor Caldas, 193, 303, na Imbitiba. E também temos ali no Instituto Carvalho, que temos o incentivador lá, que é o Dr. Pedro Carvalho, doutora Tainara Caixeta e doutora Karina Matos. E também temos o apoio hoje do Movimento Mulher Mais, né? Você quer conhecer mais e melhor do Movimento Mulher Mais, você vai lá no www.mulhermais.com.br. Nós temos lá o coordenador Jorge Guimarães e a coordenadora executiva Vera Lúcia Silva. Eu vou despedindo de todos, né? Deixando claro que nosso próximo podcast nós vamos ter aqui um neurocirurgião e uma cirurgiã plástica, né? Para que a gente possa também buscar mais conhecimento e a gente poder já começar a especializar em direito médico, né? Isso é obrigado. Eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos. Né? Obrigado. A presença de vocês, a presença do Pedro. Vamos transmitir os agradecimentos à doutora Leila, que agraciou com a exatamente. Desejo para vocês muito trabalho, né? Um bom trabalho aí como servidor aqui do município de Rio das Ostras. E pedindo também que os nossos gestores também, né, ofereçam mais e melhor para que vocês possam realmente desenvolver o trabalho de vocês como bons profissionais que vocês são. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima podcast.